Bora lá, nação, para as notícias do Flamengo aqui no nosso canal, analisando nesse momento o Flamengo que se reapresenta de olho nas finais do Campeonato Carioca. O Mengão se reapresentou no Ninho do Urubu para fazer os treinamentos. Tem uma notícia péssima aí que é a do Eric Pulgar lesionado. Preocupação para as partidas finais. Vamos analisar a imprensa falando sobre o nosso Flamengo. Chega dando aquela moral, explodindo o dedo no like. Vamos bater juntos aqui uma meta de 2.000 likes para esse vídeo, hein? E se você não está inscrito no canal, se inscreva, ative o sino das notificações. Deixe os créditos ao canal Jogo Aberto e ESPN, link na descrição. Bora para as notícias do Flamengo. Carioca dentro do programa. O Flamengo se reapresenta mais tarde no Ninho do Urubu, depois de 3 dias de folga, e vai iniciar a preparação para as finais do Campeonato Carioca contra o Nova Iguaçu. Tite tem as ausências de Ayrton Lucas, Fabrício Bruno, Arrascaeta, De La Cruz, Varela e Vinha, que estão na disputa de amistosos. Com a estreia na Libertadores, marcada para o dia 2 de abril, uma terça-feira contra o Milionários na Colômbia, ficou definido que a primeira partida da decisão do estadual vai acontecer no sábado, dia 30 de março. A proximidade com o torneio internacional motiva Gabigol, que busca mais espaço nessa temporada. O jogador diariamente é especulado em outros clubes. Ídolo rubro-negro, Gabriel é o atacante brasileiro com mais gols em Libertadores. São 31. Um pelo Santos e os outros pelo Flamengo. Gabigol está a 6 dos uruguaios Fernando Morena e Pedro Rocha, que dividem a segunda colocação no ranking geral. Em entrevista à Comebol, o camisa 10 comentou sobre alcançar esses jogadores. Abre aspas. Acho possível, espero que isso aconteça, sabendo que a gente tem que jogar o maior número de jogos possível para isso acontecer. E também tenho 28 anos, então caso eu fique no Flamengo ou fique no Brasil, isso vai acontecer naturalmente. Fecha aspas. Gabi ainda foi questionado se é possível tirar 23 gols de diferença em relação ao equatoriano Alberto Spencer, ídolo do Peñarol, líder absoluto com 54 gols feitos. E voltou a falar sobre depender da permanência no futebol brasileiro. Abre aspas. Claro que é inevitável você mirar isso. Tenho mais esse ano de contrato. Não sei como vai ser. Caso eu fique no Brasil, acho que é possível. Tudo é uma questão de adaptação, de poder jogar junto com o time e poder chegar o mais longe possível. Sempre a meta é ser campeão. Fecha aspas. No meio do ano, Gabriel pode assinar pré-contrato com qualquer equipe. E para buscar essas metas individuais, o atacante vai depender muito de Tite. E, claro, das escolhas dele mesmo para o futuro. Gabigol é sempre aquele nome, vai, fica, será do Flamengo, vai ser recordista de gols na Libertadores, daqui a pouco vai ter uma proposta, enfim. Será que ele vai sair? Será que ele vai permanecer? Qual será o destino do Gabigol? O que seria melhor para ele, na sua opinião? É bem difícil, hein, Lourão? Uma pergunta assim, você tomar, assim, quer dizer, opinar sobre, de repente, um desejo do Gabigol. Eu imagino que o desejo do Gabigol seja permanecer no Flamengo, mas a gente está falando de uma questão financeira, apesar da saúde financeira do Flamengo estar saudável, em torno de 40 e poucos milhões, 50 milhões de luvas. Então, assim, é muito dinheiro para um jogador. Óbvio que a história dele está aí e entrou já no hall dos grandes ídolos do Flamengo. E é um salário também altíssimo. Não sei se algum clube do futebol brasileiro, de repente Palmeiras, tem ali, de repente, as condições de pagar um bom salário para o Gabigol. Fato é que ele perdeu espaço. E dentro desse espaço que ele não está encontrando mais no Flamengo, o titular da posição, que hoje é o Pedro, é o artilheiro, e o time vem jogando bem, então fica uma situação bem complicada para ele. Ou então, de repente, migrar, né? Mudar um pouco de ares, ir para o mundo árabe e tal, dentro desses valores que ele está querendo. O assunto agora é Flamengo com tela aspas. Uma fala do Gabigol, gravação para a Comebol, o Gabigol falou sobre busca por artilharia máxima da Libertadores. Daqui a pouco na tela a gente vai ver que ele ainda está longe. Mas ele está lá entre os primeiros. Ele quer o topo, tá aí, ó. Gabi quer o topo. Sobre a artilharia máxima da Libertadores na história. Acho possível, espero que isso aconteça. Sabendo que a gente tem que jogar o maior número de jogos possível para isso acontecer. E também tenho 28 anos. Então, caso eu fique no Flamengo ou fique no Brasil, isso vai acontecer naturalmente. Entrevista para a Comebol, e aí tem mais do Gabigol. Claro que é inevitável você mirar isso. Tenho mais esse ano de contrato.
Não sei como vai ser. Caso eu fique no Brasil, acho que é possível. Tudo é uma questão de adaptação, de poder jogar junto com o time e poder chegar o mais longe possível. Sempre a meta é ser campeão. Me chamou a atenção nessa fala do Gabigol, não sei de vocês, que 2 vezes ele fala com uma possibilidade de deixar o Flamengo mesmo. Caso eu fique no Brasil, ou seja, ele está considerando trocar de time no Brasil. Mas eu acho que... Pelo jeito... ele está condicionando a jogar a Libertadores, né? Porque ele está falando da artilharia histórica. Sim, de fazer, por exemplo, como o Luizão fez gol na Libertadores pelo São Paulo, pelo Vasco, pelo Corinthians. Pelo Grêmio também. Pelo Grêmio. É por isso que ele abre o leque, né? Brasil ou outro time da América do Sul, é que no momento a economia da América do Sul... Seria Brasil, não permite que um time de outro... Mas tá valendo também. Se ele fosse pro River Plate, pro Boca... O Gabigol, o River? Pode, mas não é uma tendência, né? Não é. Tem, poderia fazer um alto investimento e levá-lo, mas... Contratar o Cavani? Mas não agora, são perfis, né? O principal é ele voltar a jogar, né? Porque se ele não jogar, vai ficar mais difícil ele fazer esses gols que faltam. Eu nem sei, não sei se o Eugênio sabe, mas para ele alcançar, seria o Spencer, não é isso? Alberto Spencer. Maior artilheiro de todos os tempos. Esse não chega, não. Então. A gente tem a tela? Se tiver... com essa tabela dos maiores artilheiros da história da Libertadores. Ele tinha que ter uma média muito alta, contínua, para chegar lá. Mas... E eu não vejo mistério no jogar com o Pedro, né? Porque já se jogaram juntos e saíram-se muito bem. Foram campeões. É uma questão do Tite, é uma questão talvez hoje de uma readaptação, de uma característica que pode ter se adaptado para lá, outra para cá, mas a gente já teve a amostra e funcionou. Aconteceu, os dois. Olha aí, ó. Tela aí, ó. Maiores artilheiros da história da Libertadores, Alberto 23. Spencer, pelo Peñarol e pelo Barcelona, 54 gols. Quase. Fernando Morena, também pelo Peñarol. Pedro Rocha, também pelo Peñarol, por São Paulo e Palmeiras, 37 gols. O Gabigol tem 31. Pelo Santos, acho que ele fez o quê? Um ou dois? Um, né? Um pelo Santos, 30 pelo Flamengo. O Pedro Rocha... tá ali embaixo, ó. Ali. O Pedro Rocha jogou a Libertadores 79 pelo Palmeiras, então fez um golzinho lá, mas o grosso é Peñarol e São Paulo. Ele, assim, possivelmente ele pode alcançar e até passar o Moreno e o Pedro Rocha. Para passar o Spencer, vai ter que ter muito jogo. E ele não vem jogando. Se ele estivesse jogando... É mais difícil. Porque são quantos gols? São 23 do Spencer, é isso? Ele tá 23. É mais umas duas Libertadores, né? Às vezes o artilheiro da Libertadores faz 10, 12 gols. Duas no melhor, assim... Jogando sempre... Quantos gols fez o Cano na Libertadores passada? Fez 14, né? Então. Mas duas Libertadores do Cano, ele passa o Spencer. O problema é que ele não tá jogando no Flamengo. Então, para quem hoje não é nem titular... É que, assim, o Gabigol teve essa média... alguns anos atrás, ele deixou de ter. Nas 2 últimas Libertadores, ele já não fez a quantidade de gols que ele tinha feito antes. Mesmo quando foi campeão, em 2022, final lá em Guayaquil, mesmo naquele ano, ele não foi o artilheiro que tinha sido em 19, em 20 e tal. Então, é muito difícil. Pode, sim. Mas hoje, no Flamengo, ele é reserva. O que acontece com o Gabigol, na sua visão? Estava pensando aqui, várias vezes em que o Gabigol já tinha, não colocado no banco, não que ele foi colocado no banco, mas antes, desde a época lá de Rogério Ceni, de vez em quando ele era substituído, ainda era... E alguns atritos aconteceram, lembra? Saía de cara feia, dava um chute no copinho, etc e tal... Agora ele está caladinho, um tempão na reserva, não está nem sendo substituído, na reserva. Muitos jogos, como um recente, não sei se foi o último. Foi o último contra o Fluminense, 5 substituições e ele não entrou e está quietinho. Aí tem um outro detalhe. No meio do ano ele pode assinar com qualquer clube já, não é isso? Pré-contrato. Um pré-contrato. Então eu fico pensando, será que ele já está conformado e só esperando chegar a hora para ir embora? Dentro da realidade do Flamengo hoje... Estou perguntando. Dentro da realidade do Flamengo hoje, o Flamengo do Tite, ele perdeu espaço. É fato, o Tite gosta muito do Pedro e montou um time com a característica de procurar o Pedro. O time do Flamengo ataca de maneira diferente hoje, né?
O Flamengo, ele espaço, busca mas não muito... pode lutar para reconquistar? Pode lutar, mas assim, ele vai lutar contra uma barreira muito grande, que é o estilo de jogo do time. Porque a característica dele é diferente. Ele não é o centroavante alto, referência de área. Ele é o jogador que sai da área, que volta para ajudar na construção. E o Tite gosta de alguém fixo. Dentro do que o Flamengo joga hoje, o Tite precisa de alguém fixo. E esse fixo não é o Gabigol. E ele não joga com 2. Né? No período do Dorival, jogavam os 2. Eram 2 homens na área. O Gabigol saindo um pouco mais, mas pisando na área o tempo inteiro. Na época do Jorge Jesus, ele se movimentava, mas ele era a principal referência de ataque. Não tinha o Pedro. Hoje o Pedro deu um passo adiante. Chegou um técnico que gosta muito do estilo do Pedro, que desenhou o time de uma maneira que não encaixa o Gabigol. E que também, porque o Gabigol vinha de uma temporada muito ruim ano passado, em que ele fez poucos gols, em que ele não estava conseguindo render, em que ele parecia em alguns momentos fora da melhor condição física. E o Pedro tá fazendo gol. Pra complicar ainda mais o Gabigol. Ele teve uma queda física e técnica, o time mudou, não foi só ele que perdeu espaço. Se você fizer essa análise, o Bruno Henrique também perdeu espaço. Só que o Bruno Henrique parece mais disposto e também as coisas conspiram mais para que o Bruno Henrique continue contribuindo do que para o Gabigol. O Henrique ainda tem não sei se a palavra é desculpa, talvez a desculpa assim, da lesão, sem ser pejorativa, mas ele ainda tem a desculpa que ele teve uma grave lesão. Sim. O álibi. O álibi ficou muito tempo fora. E o Bruno Henrique vem entregando mais que o Gabigol. O Bruno Henrique, não entrega no nível que já entregou, com aquelas tabelas maravilhosas, aquelas trocas de gols e assistências entre os dois. O Bruno Henrique era o vice-rei do Gabigol, né? Alguns até consideravam o Bruno Henrique melhor que o Gabigol nos grandes momentos do Gabigol. Mas é uma situação diferente. O Gabigol não reage. Ele não está mostrando reação. As poucas oportunidades que ele tem não são oportunidades para se justificar uma titularidade ou mesmo a continuidade das oportunidades. Ele está entregando muito pouco. Aí me parece uma fadiga dos metais aí, né? Só 28 anos, isso é só. Então, tem muita lenha para queimar. Eu pensei a mesma coisa. Muita lenha para queimar. Um jogador com 28 anos, com a história, com a idolatria que tem no Flamengo, jogando num clube desse, estruturado, pagando em dia, com essa torcida... Talvez seja um ano de trocar de áreas. Cai fisicamente? Como? Tem pelo 28 menos anos, cai fisicamente e não recupera nunca? Tranquilamente. Já faz quanto tempo que o Gabigol caiu fisicamente? A última temporada foi bem abaixo. O ano inteiro, né? Na régua do Gabigol, que estava maravilhosa, estava alta. A última temporada do Flamengo foi bem abaixo. Também. Não foi o Gabigol. O Flamengo foi bem abaixo. Todo mundo piorou de produção. O time não jogou bem. E ele caiu junto com o time. Mas ele precisa recuperar a melhor forma física. Você falou do último jogo contra o Fluminense. Ele não entra porque ele vinha de lesão. Ele, inclusive, no outro jogo, ele não tinha nem ficado no banco. E ele treinou, parece que um dia só na semana. Foi relacionado para o jogo, mas não estava na melhor condição física. Então essa acho que é a principal questão do Gabigol. E eu insisto, assim, eu acho um desperdício o Flamengo perder o Gabigol. Porque ele é um patrimônio do clube, ele é um ídolo gigantesco da torcida, tem uma relação enorme com a torcida, sabe, de um carinho, de um amor por tudo que ele conquistou, por ter feito gols decisivos em Libertadores. O Flamengo perder o Gabigol é um baque, porque ele ainda é um jogador em idade para jogar muita bola, está no auge, né, em termos de idade para a carreira de um jogador. Deveria-se fazer um esforço para tentar aproveitá-lo. Já falei aqui, é claro que ao que parece, a gente precisa esperar um pouquinho mais, mas não vai ser a opção do Flamengo, né, de ter uma equipe alternativa para outras competições. Se ele tivesse uma sequência numa equipe que fosse alternativa hoje, ele poderia recuperar essa forma, fazer os gols e reencontrar o espaço dele dentro do Flamengo. Mas se for assim, jogando sempre com o time principal e com pouco espaço para os outros jogadores, o Flamengo corre o risco de perder um ídolo. E não se constrói um ídolo da noite para o dia. A relação do Flamengo com o Gabigol é muito forte. Você viu que na tela que apareceu ali? Eu fiquei até surpreso, que eu não sabia que era tão negativo assim. Desde que o Tite chegou, o Gabigol só jogou um jogo inteiro. É muito pouco, né? É muito pouco. É muito pouco, mas já é uma bola cantada, né? Sim. As características do técnico Tite e do jogador Gabigol, elas não se encaixam. Elas não se encaixaram na seleção brasileira nem no melhor momento do Gabigol. De novo a tela, professor, dá uma olhada.
Desde a estreia de Tite. O Tite chegou o quê? Foi em outubro, novembro? Por aí, né? É por aí. 15 jogos, 2 como titular. E aí tem os minutos, a média de meia hora por jogo, 2 gols em 15 jogos. Só um jogo completo contra o Sampaio Correia. Um jogo recente. Contra o Sampaio Correia é campeonato estadual. Estadual é quando o Flamengo colocou um time alternativo. Ou seja, No sábado à tarde, ele inclusive fez gol. o Tite até estava há muito tempo sem dar essa camisa para ele, né? Para um jogo. Deu para um jogo em que deu para vários também, porque não era o Flamengo. Não era o Flamengo que a gente tem em mente, né? Para as competições. A gente tem a agenda do Flamengo, o Flamengo que vai disputar a final do Campeonato Carioca com Nova Iguaçu, e tem depois já os jogos da Libertadores da América. O primeiro jogo da Libertadores é entre os dois jogos com o Nova Iguaçu. É verdade. Aliás, isso vai acontecer para Landim todos, até falou isso, né? Para todos os estaduais, Isso. né? Quem tiver jogando final de estadual vai ter que se dividir na primeira semana, que é no final de semana o primeiro jogo das finais dos estaduais, meio de semana Libertadores, no outro final de semana o segundo jogo dos estaduais. Ou seja, alguns times vão ter que se virar aí, porque Então tem tem uma viagem, olha, quase todo mundo joga fora de casa. Entre o primeiro e o segundo jogo, o Flamengo então tem uma viagem longa para a Colômbia para Bogotá. enfrentar o Milionários em Bogotá. Isso talvez mexa, inclusive, com a final do Campeonato Carioca, porque esse jogo é numa terça-feira. Terça-feira em Bogotá, não dá para jogar no domingo no Maracanã com Nova Iguaçu. Vai ter que jogar pelo menos no sábado. O Grêmio, por exemplo, se passar para a final, não está definido ainda, vai a Bolívia, vai a La Paz no meio da semana. Entre, eventualmente, um Grenal e outro. Né? Porque a decisão ainda não está Ano passado, o Palmeiras, em função disso, já aconteceu da mesma forma, mandou um time reserva para justamente La Paz jogar na ocasião com o Bolívar. Foi entre os dois jogos com o Água Santa. Água Santa. E no primeiro jogo Priorizou o Palmeiras a perdeu final Água do Santa. Campeonato Estadual. Precisava, né? É possível que aconteça isso no Sul. É possível. E deu certo, né? Que ele poupou os jogadores e depois devolveu com juros e correção a paulada no Água Santa. Ali foi campeão. Agora, o jogo lá na Bolívia com o time reserva, ele empatou ou perdeu? Perdeu. Ele perdeu, é verdade. Deu para o Bolívar. Deixa eu voltar uma casinha no Gabigol e é rapidinho. Se tiver que terminar a história, que ela termine bem. Qual é a dificuldade, que é imensa, é gigante, dos clubes brasileiros em encerrarem ciclos? O Gabigol é um ídolo da molecada, é um ídolo do clube, é um campeão da América. Gabigol, valeu, obrigado. Ou, da outra parte, vindo também, Flamengo, não dá mais para mim. Eu vou em frente, eu vou adiante com a minha carreira. Que se saiba, que se consiga, de alguma forma, alcançar esse nível de maturidade clube e atleta, para que não haja nenhum ruído, o Gabigol não quis isso, o Flamengo não me deu aquilo. Não precisa. Tomara que seja aconteça. digno. A gente sabe que nem sempre é assim, Não, né? normalmente não é assim, Abel. Há uma dificuldade gigante na hora de dizer, valeu. O Flamengo fez isso bem com o Everton Ribeiro. Fez. Com o Everton Ribeiro. Com o Felipe Luiz. Bem, com o Felipe Luiz e o Rodrigo Caio, embora situações diferentes, né? Claro. O Felipe Luiz já é o ponto final mesmo, e o Rodrigo Caio tem aquela questão física. Quer dizer, de uma história recente, o Flamengo tem sabido fazer isso. Muito recente. Estou citando os 3 últimos casos aí. Mas já é um indício de que a coisa pode se encaminhar, até porque é uma bola meio cantada, né, Lúcio? É quando você fala essa história, pode assinar com qualquer clube daqui a algum tempo, é sinal que as coisas também já estão se encaminhando. E antes da gente ouvir o De La Cruz também falou... Que é uma belíssima história de fim de ciclo. Sim, e por que não acreditar que o Gabigol, mesmo tendo perdido espaço no Flamengo, virou reserva... Bom, nação, essas foram as últimas informações do Flamengo. Tá aí esse caso referente ao Gabigol. Meus amigos, ele tá nesse momento, num momento delicado aí, pelo fato de que se aproxima um possível pré-contrato que ele pode assinar com qualquer clube. Inclusive, aconteceu isso com o goleiro Rossi, no Boca Juniors, né? O goleiro Rossi, ele assinou um pré-contrato com o Flamengo, estava terminando o contrato dele com o Boca Juniors e ele decidiu vir para o Flamengo. Vamos ver o que pode acontecer nesses próximos dias aí referente ao Gabigol. Então é isso daí, nação. Obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e daqui a pouquinho a gente traz mais informações e notícias do Mengão para vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.